Que a mão do Senhor continue sobre a vida de vocês, abençoando sempre. Me acompanha, né, a minha família, e todas as vezes que eu vou apresentar a minha família, eu me lembro de um fato que aconteceu comigo quando eu era, ela vai lembrar, quando eu era seminarista. Eu fui convidado a pregar numa congregação de novo, Lila. Ninguém conhece a história, né? Então eu fui convidado, eu era seminarista, a pregar numa igreja batista, lá em Cruz do Espírito Santo. E a igreja estava cheia, era uma noite festiva, né? A igreja estava cheia, e na hora que passaram a palavra para mim, né, eu fui lá no púlpito e o dirigente pediu que eu estivesse apresentando a minha família, né? E na hora eu todo empolgado, né? E disse: me acompanha a nossa esposa, né? Aí lá atrás tinha um bêbado. Aí foi vindo e disse: pastor, se é nossa, é minha também. Aí os presbíteros pegaram o bêbado lá, deixaram ele no cantinho lá, e nunca mais eu faço isso. Então acompanha a minha esposa, está ali, ela é presidente da SAF, lá de Tibiri. Gostaria que ela ficasse de pé. À frente dela está o meu filho, Mateus, meu primogênito. Ao lado, Rebeca, minha filhona. E ao lado da minha filha, minha mãe, a irmã Marlene, né? Essa é a família que Deus a minha família, que Deus me presenteou. Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando, e obrigado pela a forma como nós fomos recebidos nesta igreja. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. É um texto muito conhecido. Acredito que você já leu várias vezes esse texto, vários sermãos, você já pôde ouvir, mas nessa noite nós vamos rever algumas coisas para a nossa vida mediante esse texto sagrado, onde fala da pesca maravilhosa. Assentado como os irmãos estão, porém com toda a reverência, acompanhe por gentileza a leitura da palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, também como a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Oremos. Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu poderoso e excelso nome. A tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma.
E pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja aplicando de forma eficaz esta palavra em cada coração aqui presente. Usa-me como instrumento vivo em Teu altar, para falar ao coração da Tua igreja. Tira toda a distração da nossa mente, toda a preocupação, e que possamos, ó Deus, estar atentos tão somente à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, era mais um dia na vida desses homens, desses pescadores. Era mais um dia, como um dia comum na vida deles. Eles eram pescadores, e eu acredito que todas as vezes eles se preparavam as redes, preparavam todo o material e iam à pesca. E naquele dia não era diferente, a expectativa eram as mesmas. Eles decidiram ir à pesca, como os outros dias. Mais um dia na vida daqueles homens. Assim como para mim e para você nesta noite, é mais um culto, mais um domingo. E nós estamos aqui na casa do Senhor, iniciando mais uma semana. É mais um domingo, é mais um culto que nós estamos aqui prestando ao Deus Todo-Poderoso. É claro, nesta ocasião, o aniversário da SAF. Mas mais uma noite estamos aqui. E você tem duas opções. Nós temos duas opções: sair daqui do jeito que entramos, na perspectiva de mais um culto, ou sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, renovado pelo Espírito Santo de Deus, reanimado pelo Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Possa ser que você tenha decidido vir para a igreja de última hora. Talvez durante todo o dia você decidiu não vir para a igreja, mas você resolveu vir, e aqui você está, adorando ao Senhor. Talvez você tenha tido um dia de muita tribulação, de muita preocupação. Talvez você esteja completo, você esteja cheio de problemas, seja eles quais forem, mas você está aqui, na casa do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Era mais um dia, e aqueles pescadores foram à pesca, foram ao trabalho. Esse texto, meus amados irmãos, ele nos ensina muitas coisas, mas nós queremos extrair aqui 3 questões fundamentais e importantes para a nossa caminhada cristã. 3 questões que nós não podemos, de maneira alguma, deixar de perceber aqui nesse texto. E a primeira questão que eu aprendo aqui nesse texto, eu aprendo, meus amados irmãos, que eu não devo desistir nunca. Eu não devo desistir nunca. O texto nos diz que aqueles homens se prepararam para a pesca. Eles eram pessoas qualificadas para aquele momento. Eles tinham um lugar específico para a pesca. Eles sabiam o momento de lançar as redes. Eles sabiam a hora que ia para o mar. Eles sabiam porque eles eram profissionais da área. No caso aqui, da pesca. Mas nós observamos, meus amados irmãos,
é que eles toda a noite não pegaram nada. E quando eles estão lavando as redes para voltar para casa, o texto nos diz que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aqueles homens estavam decepcionados, aqueles homens estavam tristes, aqueles homens estavam com o coração não tão com o coração não tão alegre da forma como eles foram para a pesca. Eles estavam decepcionados, eles não pescaram nada. Eles estavam lavando as redes para voltar para casa, decepcionados, tristes, desolados. Mas chega Jesus, ele está pregando ali, é como se fosse um culto na praia. Jesus está pregando a palavra. O interessante é que Jesus, ele pede um dos barcos ali emprestado. E naquele barco Jesus começa a ensinar as multidões. Aqueles homens, eles tinham 2 sugestões aqui: ir para casa, como eles estavam já lavando as redes para voltar para casa, ou não desistir, ou buscar ainda esperança, ou ainda esperar um pouco para ver o que poderia acontecer. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles não desistiram, mesmo decepcionados, mesmo tristes, desanimados, eles não desistiram. Estavam lavando as redes para voltar para casa, mas Jesus estava ali, observando todo aquele momento, toda aquela situação. Meus queridos e amados irmãos, a vida que nós levamos não é fácil, requer renúncias. Quantas dificuldades nós enfrentamos, todos os dias é uma tribulação, é um momento difícil, são coisas que acontecem na nossa vida, no objetivo de frustrar os nossos planos, no objetivo de fazer desistir daquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja nesta noite, hoje, aqui, decepcionado com algo que aconteceu na sua vida, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na família. Talvez você esteja aqui e no seu coração você está dizendo: eu estou aqui pela graça de Deus, eu estou aqui só a graça, eu vim aqui movido pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade não era nem para eu estar aqui, era para eu estar em casa, mas o Espírito Santo do Senhor me trouxe aqui, e eu estou aqui só a graça de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, não desista nunca, não desista dos planos de Deus, não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração, e você sabe disso. Não desista, porque Deus não desistiu de nós. A Bíblia diz que Ele enviou o que Ele tinha de melhor. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Hoje nós estamos aqui louvando, exaltando, glorificando a este Deus Todo-Poderoso, porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele não desistiu da cruz, Ele não desistiu da sua missão, Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você, meu irmão. E às vezes por tão pouca coisa nós queremos desistir. Nós queremos desistir da caminhada. Nós queremos recuar.
Talvez você esteja lavando as redes para voltar para casa, desanimado, triste, preocupado porque não pegou peixe algum. E você tem que alimentar a sua família. Mas não desista. Não desista, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. O Deus Todo-Poderoso está com você, com a sua família. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Deus está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Não temas, porque o Senhor está contigo. Não desista, porque Ele é o teu Deus. Ele é o teu pastor, Ele é o teu guia, Ele é o teu redentor. Não desista, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós. Está lá aqueles discípulos, aqui aqueles pescadores, lavando as redes para voltar para casa. Aí chega Jesus, o Filho de Deus, e pede um dos barcos emprestado. Chega Jesus, o Filho de Deus, e começa a ensinar a palavra do Senhor. E é aqui onde eu tiro a segunda lição para a minha vida. Primeiro, é que eu não devo desistir nunca. E em segundo lugar, é que eu devo sempre dar ouvido à voz de Deus. Sempre dar ouvido à voz de Deus. Olha o que é que diz o texto. O 3 e o 4. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Queridos, nós que já sabemos do final da história, é muito fácil de entender o que Jesus estava falando aqui. Mas para aqueles homens que passaram a noite toda pescando, lançando a rede e não pegaram nada, é uma questão de acreditar ou não acreditar. Queridos, a noite toda, aqueles homens estavam pescando e não pegaram nada. Aí chega Jesus, que até então eles não sabiam que Jesus era de fato o Filho de Deus. Eles poderiam ter uma noção, mas não o conhecimento pleno. Aí chega Jesus e diz: olha, vamos dar uma volta no mar. E ele pede emprestado exatamente o barco de Pedro, do Simão. E chega num dado momento, Jesus diz: olha, lance a rede. Ora, nós passamos a noite toda e não pescamos nada, como disse Pedro. Senhor, nós passamos a noite toda e não pescamos nada. Mas quem estava falando era Jesus, o Filho de Deus. Quem estava falando era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz milagres, aquele que faz o impossível tornar-se possível, porque tudo é possível ao quê? E se você crer, você verá a glória de Deus. Queridos, aqui é uma questão de fé, de obediência. Por isso é que Pedro diz: mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Tudo bem que nós passamos a noite toda aqui e não pegamos nada. Tudo bem que nós fomos frustrados aqui a noite toda, mas é o Senhor que está mandando.
Queridos, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, nós não seremos decepcionados nunca. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, Ele sempre fala conosco. A Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir o clamor da sua igreja. Ei, quando você chora, o Senhor ampara as suas lágrimas. Quando você se derrama diante de Deus, Ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Ele ouve a nossa súplica, a nossa oração. E nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Não é um assovio, mas é a voz do Senhor. E Ele fala ao coração da sua igreja. Ele está falando ao seu coração, eu não tenho dúvidas. Ele fala ao nosso coração por intermédio da sua bendita e santa palavra. E eu aprendo nesse texto aqui, meus amados irmãos, que eu sempre devo dar ouvido à voz do Senhor. Sempre. Mesmo que isso eu tenha que perder algumas coisas aqui na terra. O problema é que muitas vezes nós só observamos aquilo que nos interessa. Se vai trazer status para mim, se vai render alguma coisa para minha família, se vai, então isso é bom. Mas quando exige algumas percas, então eu começo a me questionar algumas coisas. Mas Deus, Ele fala com a sua igreja, e nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Ele diz, sob a tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, aqui, aqueles homens poderiam sair dessa situação mais frustrados ainda. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pus a pensar, e se eles jogassem as redes e não viesse nada? Quando eu era adolescente, eu inventei de aprender a pescar, a jogar tarrafa. E quando eu jogava a tarrafa, que puxava ela e só vinha lixo, não vinha peixe nenhum, era uma tristeza tão grande no meu coração, era uma decepção que eu pensava logo em desistir de pescar. E quando via meu avô lançar a rede e vir cheia de peixe, é dizer porque você não tem prática, você não joga no lugar certo. Mas aqueles homens não, eles estavam jogando no lugar certo, eram profissionais da pesca. E eles obedecem à voz do Senhor e lançam a rede. Meus irmãos, no mesmo lugar. E não era a hora específica, porque a hora específica era a hora que eles estavam lá toda noite, não pescaram nada. Eles estavam lavando as redes para voltar para casa, porque não era mais o momento da pesca. Eles iam voltar para casa. De repente eles estão ali, Jesus pede o barco emprestado, eles vão dar uma volta e Jesus diz, olha, lance a rede. Será que você jogava a rede? Será que eu jogava as redes? Passaram a noite toda, não pescaram nada. A hora específica, o momento específico, o local específico. Aí chega Jesus, a hora não era aquela, não era a hora adequada, não era o momento adequado, e Jesus chega e diz, lance a rede. Você lembra quando Jesus tem a notícia de que Lázaro havia morrido? Quando ele chega perto de Marta e Maria, elas dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não estaria morto. Aí diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Mas veja, o coração daquelas irmãs, elas ainda não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E elas disseram, não, Senhor, quando nós ressuscitarmos, nós vamos rever o nosso irmão. Mas não era naquela perspectiva que Jesus estava dizendo. Tanto é que Jesus diz, Lázaro, sai. E a Bíblia diz que Lázaro sai vivo e vai ao encontro das suas irmãs. E ali a alegria volta àquela família. Jesus havia ressuscitado a Lázaro. Jesus é aquele que ressuscita sonhos. Jesus é aquele que reanima a nossa vida. Agora nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Se aqueles homens tivessem voltado para casa, se eles tivessem abandonado o barco, tudo bem, o Senhor quer o barco, Jesus, está aí o barco, mas nós vamos voltar para casa, porque amanhã nós precisamos voltar para a pesca, porque hoje a pesca não foi boa. Pode usar o barco, nós vamos embora. Mas o texto diz que eles ficaram ali. Eles deram ouvido à voz do Senhor. Primeiro, eles não desistiram. Segundo, eles deram ouvido à voz do Senhor. Eles lançaram a rede ao mar. E o que aconteceu, meus amados irmãos? O que aconteceu? As redes veio sem peixe algum, tá certo? Está errado, pastor. A rede veio cheia de peixe. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para Deus fazer o milagre, Ele não precisa de tempo, de hora, de momento. Ele é o momento, Ele é a hora, Ele é o milagre. Ele faz quando, como Ele quer, porque Ele é Deus. Não é como eu quero, não é como você quer, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Espere, meu irmão, espere, minha irmã, porque Deus tem ouvido o nosso clamor, tem ouvido a sua oração, tem prestado atenção à sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha. Há um Deus Todo-Poderoso que caminha ao seu lado, há um Deus Todo-Poderoso que está com você, que caminha com você. Ele está dizendo, lance a rede, Ele está dizendo, confia em mim, Ele está dizendo, olhe para mim. Não se perca nessa caminhada. Fite os olhos para Jesus. E sobre a palavra de Jesus. Não é sobre a palavra do pastor, não é sobre a palavra do dirigente, não é sobre a palavra do presbítero, é sobre a palavra do Senhor. Faça o que tiver de ser feito e você verá o milagre acontecer na sua vida. A Bíblia diz que a rede, ou as redes vieram cheias de peixe, a ponto de eles chamarem outros barcos que estavam ali por perto, porque o barco de Simão não suportava tanta quantidade de peixe. O texto nos diz aqui, respondeu-lhe Simão, mestre, havemos trabalhado toda uma noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O milagre aconteceu. A fartura veio àquele lugar. O milagre aconteceu na vida daqueles homens. Agora eles não estão mais desapontados, agora eles não estão mais desanimados. Agora eles não estão mais tristes, pelo contrário. O barco estava cheio de peixe. O milagre aconteceu. Queridos, a palavra de Deus nos diz que o poder de Jesus não muda. A Bíblia diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O homem tenta trazer tristeza ao nosso coração. Talvez você tenha feito tantas coisas para o Senhor, e quanto mais você faz, mais na sua visão você não é visto, mais barreiras se levantam, mais dificuldades aparecem, e você pensa em desistir, você pensa em abandonar. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, aquele que faz a obra do Senhor, ele é recompensado. Não precisa ninguém correr atrás de bênção, porque as bênçãos é que vem até nós, por intermédio da nossa obediência à palavra de Deus. Creia tão somente e verás a glória de Deus na sua vida, na vida da sua família. O que é que eu aprendo aqui, pastor? Queridos, eu aprendo que, em primeiro lugar, eu não devo desistir nunca. Minha irmã, você foi eleita presidente dessa SAF. Eu sei que as dificuldades batem na nossa porta, mas não desista nunca. Pelo contrário, siga em frente, sabendo que o Senhor é com a irmã. O Deus Todo-Poderoso é quem tem abençoado a irmã e vai continuar abençoando. Em primeiro lugar, eu aprendo que não devo desistir nunca. Em segundo lugar, eu aprendo que devo sempre dar ouvido à voz do Senhor. E em terceiro e último lugar, eu aprendo que devo deixar tudo e seguir a Cristo. Deixar tudo e seguir a Cristo. Olha o que é que diz o texto, meus amados irmãos. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e seguiram. O texto inicia falando que aqueles homens estavam decepcionados porque não haviam pegado peixe algum. E finaliza aqui dizendo que o barco estava cheio de peixe. Mas eles deixam tudo e seguem a Jesus. Esse seguir aqui tem duas questões paralelas aqui nesse texto. Primeiro é a questão do ministério. Quando o Senhor chama para o ministério, para o sagrado ministério. E outra questão é quando Ele nos tira do lamaçal do pecado, nos traz para a sua maravilhosa luz. E o objetivo aqui é eu deixar todas as picuinhas que porventura tentam atrapalhar a minha vida espiritual. É aquela questão que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixar tudo para aqueles que galgam o ministério é realmente renunciar tudo por amor a Cristo. Aí eu me lembro, permita-me contar essa experiência pessoal. Eu estava vivendo o auge da minha carreira profissional. Eu trabalhava numa empresa, numa loja lá em Santa Rita. Ela hoje não está com a potência que era, a Comercial Moreira. Vendia muito. E eu cheguei à gerência daquela loja. No auge. Para os irmãos terem uma ideia, quem era responsável pelas compras era eu na empresa. A confiança que aquele proprietário tinha para com a minha pessoa. E Deus havia me chamado para o ministério. E eu cheguei para ele na época e disse: Geraldo, o nome dele é Geraldo,
Negócio de louco. Deus está me chamando para o ministério. Você falar isso para um ímpio, hein? Esse cara está doido. E eu vou ter que estudar. E para isso eu tenho que pedir demissão. Não, tudo bem, você quer sair da empresa, vou dar suas contas, agora eu vou dar 4 meses para você voltar. E as portas estão abertas. Eu disse, Geraldo, eu vou chegar aqui depois de 4 anos com um convite para você ir para a minha formatura e a minha ordenação na igreja. Ele olhou para mim, aquele olhar de dúvida. Meus amados irmãos, de fato, foram 4 anos de luta, de questionamento da minha vida. Eu saía da minha casa na segunda-feira, voltava na sexta-feira, ia para Recife estudar no SPN. Meus filhos na época, tudo pequeno. Permita-me contar essa experiência, ela hoje já está moça já, estudando fisioterapia, mas na época, teve uma noite que a mãe me contando e as lágrimas começaram a descer, e ela disse que numa noite Rebeca chegou e disse, maninha, tem leite? E ela disse, tem não, minha filha. Maninha, tem Danone? Tem não, minha filha. Maninha, tem um suco? Tem não, minha filha. Maninha, tem uma creme crack aí para comer? Um pai escutar isso, meus amados irmãos, dói. As lágrimas veio. Eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, que foram me mostrar o local onde eu ia dormir, uma cama de 1600 de antigamente, eu acho que Simonton dormiu naquela cama. Uma mesinha de escrever do tempo do Ronca. Eu acho que Lutero sentou naquela mesa para estudar, antiga, e do lado do sol. Eu olhei para um lado, olhei para outro, e disse, meu Deus, deixei a minha família lá em Tibiri, lá em Santa Rita, em Vazenova, e estou aqui nesse seminário, meu Deus, nesse quartinho tamanho de nada, um sol escaldante desse. Senhor, é isso mesmo que tu queres para a minha vida? E Deus me podando, me lapidando, dizendo, eu chamei, eu cuido, eu trato. Às vezes, a gente acha que, às vezes Deus faz isso, mas às vezes não, né? Dependendo da vontade de Deus. Quando assim, eu cuido, eu trato, eu faço, é para ir para as melhores lojas, não é? É para comprar as melhores roupas, os melhores sapatos. Deus faz isso, porque Ele é poderoso, mas às vezes não faz não. Foram 4 anos, meus amados, sem fazer uma feira no supermercado. 4 anos sem comprar uma roupa para minha esposa, para os meus filhos, um sapato. Semana eu estava escutando um cantor, e ele dizia assim, você lembra quando você, para se vestir, pegava algo emprestado? Eu me lembrei do brechó lá em Recife, que eu trazia roupa para minha esposa, roupa para os meus filhos, calçado para os meus filhos, dos outros. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 4 anos, mas foi 4 anos que Deus me sustentou. Seja com roupa do brechó, seja com uma cesta básica que alguém levava na minha casa, mas o pão de cada dia não faltou na minha mesa, porque Deus é fiel. O problema, meus amados irmãos, que nós vivemos hoje, uma vida que as pessoas querem que Deus lhe dê do melhor. Ele dá, é verdade. Porque quando eu saí do seminário, meus amados irmãos, geralmente quando sai do seminário você passa um ano licenciado, e eu saí do seminário e Deus já colocou uma igreja para eu cuidar, Deus já me deu o meu sustento, já me deu o meu salário, Deus já estava lá sustentando a minha vida,
que Ele é fiel. Eu fui licenciado e ordenado ao mesmo tempo. E hoje está lá em Tibiri, a igreja já construída, já é uma igreja, prédio próprio, não para a minha honra, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E existe também, meus amados irmãos, a questão do chamado que Ele faz a nós para servirmos a Ele na igreja local. Às vezes, por qualquer coisa, eu espero que essa não seja a sua verdade, não seja isso que você tenha vivido na sua vida, mas às vezes, por qualquer coisa, eu deixo de participar dos trabalhos da igreja. Às vezes eu fico orando, pedindo a Deus um emprego, que Deus abra a porta do emprego, e Ele abre a porta, e quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é esquecer dos cultos de oração, é não vir mais para os cultos de doutrina, e olhe lá quando eu venho aos domingos. Esqueço de oferecer o melhor para o meu Deus. O domingo é para eu descansar, o domingo é para eu ir à praia, o domingo é para eu lavar o meu carro, o domingo é para eu fazer minha feira, o domingo é para eu fazer isso, e esquece de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens deixaram tudo, deixaram peixe, barco, famílias, e foram seguir a Jesus. Deus não quer que você deixe a sua família, mas Ele quer que você dê o seu melhor para Ele. Se o seu melhor é isso que você está fazendo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não for, você precisa sair daqui com a sua visão diferenciada dessa questão. Porque eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Se alguma coisa está tirando a primazia do meu Deus, Ele tira de nós. Tira. Seja namorada, noiva, seja emprego, seja qualquer coisa que esteja tirando a primazia de Deus, tenha cuidado, meu irmão. Cuidado. Foque em Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu aprendo nesse texto que eu não devo desistir nunca. Eu aprendo nesse texto que eu devo sempre dar ouvido à voz do Senhor. E que eu tenho que dar o meu melhor para o meu Deus. E qual é o melhor para o meu Deus? É as primícias. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. E elas são mesmo, meus amados irmãos. Está aqui uma pessoa que fala com toda certeza que Ele realmente acrescenta o necessário para a nossa sobrevivência.